Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sistematicamente. Meu nome é Danilo Brito e eu quero falar sobre os transtornos de ansiedade. E continuando o tema em transtornos de ansiedade, eu quero falar nesse vídeo especificamente sobre o transtorno de ansiedade social ou fobia social, que consiste no medo ou ansiedade em excesso acerca de se expor a certas situações sociais ou de desempenho, em que há o receio na avaliação de outras pessoas. E isso pode ocorrer em diversos contextos, desde interação em local público, como ir ao shopping, mercado, comer, beber em público, assim como em situações mais específicas, como se apresentar em público ou em uma plateia, por exemplo. E em crianças, os sintomas de ansiedade ocorrem em contextos que envolvem seus pares e não somente com os adultos. O medo ao se expor consiste em se achar inadequado, com temor sobre o que os outros vão pensar ou falar, e que a situação é avaliada de forma negativa e distorcida pelo sujeito. E apesar da evitação social em decorrência dos sintomas de medo e ansiedade serem desproporcionais a uma ameaça real, o sujeito não consegue evidenciar e separar essa situação, sendo que a maioria das pessoas reconhece que esses medos em excesso e que eles são irracionais. E em decorrência disso, há uma evitação nos relacionamentos, sair ou algo mais íntimo, uma relação entre amigos mais próximos, etc. Isso sempre havendo receio de se sentir rejeitado ou desconfortável na situação. E uma das maiores preocupações do paciente é justamente o medo de um ataque de pânico, ao perder o controle sobre suas respostas emocionais, e que supostamente seria avaliado de forma negativa pelas outras pessoas, o que justificaria o comportamento mais recluso da pessoa, isto é, do paciente. Timidez e fobia social são os mesmos? Ou melhor, o que é um e o que é o outro? Nas minhas pesquisas sobre o tema, não há um consenso sobre a definição exata de timidez, sendo que alguns teóricos descrevem ambos apenas sobre uma ótica e diferença quantitativa, sendo a timidez uma forma de ansiedade social em menor grau. Outros descrevem a fobia social como uma timidez crônica. De fato, é bem difícil delimitar as fronteiras entre timidez e fobia social, pois elas têm aspectos cognitivos, comportamentais e fisiológicos comuns, apesar de não serem consideradas sinônimos pelos pesquisadores. Muitos pacientes com fobia social podem até ter uma vida normal, regular, como ter um trabalho e esconder algumas evidências sobre o transtorno. Assim, amigos de trabalho e pessoas próximas podem simplesmente acreditar que se trata de uma pessoa mais reservada ou um antissocial que não gosta de socializar. Lembrando que o quadro do transtorno deve ser avaliado num período de pelo menos 6 meses, já que alguns acontecimentos na vida podem desencadear estresse e evoluir para sintomas de ansiedade. Por isso, a necessidade de verificação por um espaço de tempo, sendo avaliado, obviamente, o histórico do paciente. E para ajudar na identificação do transtorno, alguns indicativos como medo, ansiedade e esquiva são constantes. E esse último, a esquiva,
é uma consequência dos sintomas relacionados ao receio de ser rejeitado, mal visto, constrangido ou envergonhado em público. Podem ocorrer alguns sinais de ansiedade antecipatória, que podem se manifestar através de características fisiológicas como a sudorese, tremores, vômitos, taquicardia, dores intestinais, tensão muscular, entre outros. E não obstante, a fobia social pode ser confundida com outros distúrbios. Todavia, não se deve atribuir ao mesmo quadro desse transtorno, apesar de poderem compartilhar sintomas de transtornos de ansiedade, como no transtorno de pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno causado pelo uso de substâncias e outras condições médicas. E quanto à fobia específica, esse também pode ter um impacto significativamente negativo para o isolamento social, podendo ser confundido com a fobia social. Porém, como o próprio nome autoexplicativo já diz, fobia específica terá sua dinâmica em algo mais exato, no agente que inicia o comportamento ansioso. Assim, quando identificado e trabalhado e cessado o agente causador que fomenta a fobia específica, tende-se à evolução e melhora em outros aspectos como a evitação, na esquiva e no isolamento. E para o tratamento de fobias, dentre os mais conhecidos por suas pesquisas e bons resultados clínicos, está a terapia cognitivo-comportamental. Esse tipo de terapia se demonstrou eficaz no tratamento de fobias sociais, no que concerne o trabalho de ensinar o paciente a identificar e reconhecer suas crenças e convicções distorcidas, e poder assim trabalhar o controle dessas falsas convicções. Não é novidade, segundo a neurociência, que a capacidade de criação da mente é algo extraordinário, tanto para algo positivo quanto para algo negativo. Assim, a TCC hoje tem um vasto material sobre técnicas de terapia de exposição controlada, imersão, relaxamento, etc. E em casos mais graves, em que há necessidade de fármacos, isso deverá ser prescrito, obviamente, por um médico. E na dúvida, procure sempre por profissionais qualificados, médicos e psicólogos. Bom, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou desse tema. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!